Hoje, no mundo todo, as duas principais causas de insuficiência renal é a hipertensão e diabetes. Os rins, ele tem diversas funções dentro do nosso organismo, né? Dentre elas, a gente pode citar ali o controle da pressão arterial, o controle do equilíbrio metabólico de vários eletrólitos no organismo. O mais famoso é a função que popularmente o pessoal fala de filtrar, né, o sangue, de limpar o que não é bom para o nosso organismo e eliminar através da urina, né? O controle da nossa volemia, que é a quantidade de líquido que permanece no nosso corpo e a quantidade de líquido que sai do corpo. Ele também está relacionado com o nosso equilíbrio ósseo, né, mineral e ósseo do organismo. E uma função muito pouco conhecida do rim é a produção de alguns hormônios que estão relacionados ao estímulo da medula óssea para a produção de sangue. Então, na verdade, os rins, eles são órgãos fundamentais, né, para o nosso organismo manter o seu equilíbrio. A doença renal crônica, ela consiste numa perda lenta e gradual, né, da função do rim. E a alimentação adequada durante o diagnóstico, ela é fundamental para todo o tratamento, né? Então, a orientação nutricional, ela vai depender muito em que estágio essa doença se encontra. A equipe de enfermagem, ela atua diretamente em todas as etapas do tratamento dos pacientes com doença renal, desde o tratamento conservador até a implementação do tratamento dialítico, né? A hemodiálise, a diálise peritoneal e também o atendimento ao paciente transplantado. A rotina desses pacientes acaba tendo uma mudança brusca a partir do momento em que eles recebem o diagnóstico da doença renal crônica, ou seja, já no estágio mais avançado, onde ele acaba se tornando dependente da terapia renal substitutiva, sendo a hemodiálise ou diálise peritoneal. A pressão alta e o diabetes não bem tratado, não bem controlado, ao longo dos anos vão afetando, acometendo os nossos rins, né, e desenvolvendo aí uma lesão renal que acaba evoluindo com insuficiência renal crônica e, em muitos casos, os rins acabam parando de funcionar e a pessoa fica dependente aí de uma terapia substitutiva para o rim, uma hemodiálise, uma diálise peritoneal, transplante renal, alguma coisa nesse sentido. O paciente saudável, que não tem nenhuma lesão renal, ele é até estimulado ao consumo de frutas, verduras, né? Tem uma alimentação baseado em cima desses alimentos. Já em contrapartida, quem está com uma doença renal tem o controle de potássio e o potássio está presente justamente nesses alimentos. Então, a restrição de frutas, verduras é importante para a redução das taxas laboratoriais do potássio. Então, o consumo de água, né, no paciente saudável, que não tem nenhuma restrição, o consumo de água é liberado, livre demanda, né? Já o paciente renal, principalmente o que está em diálise, ele tem um consumo de água, de líquidos restrita. Então, o paciente entra em diálise já com uma série de restrições e uma coisa tão simples, tão básica que a gente sempre está estimulando o consumo é água e ele já nessa fase não pode consumir à vontade. A alimentação a ser seguida é uma alimentação que a gente sempre fala saudável. Quanto menos industrializado tiver, melhor. Quanto mais natural essa alimentação for, mais rica em fibras, verduras, frutas, alimentos integrais, a gente vai evitar um controle, né, uma descompensação de glicemia, uma alteração de pressão, uma dislipidemia. Então, isso tudo são fatores que podem levar a uma doença renal, né? Então, esses alimentos, eles vão dificultar ou até retardar uma possível lesão. A gente via muito idoso, né, com doença renal, paciente idoso dialisando. Hoje não, hoje a gente vê muitos jovens, né, jovens entrando em processo de diálise. Muitas vezes eles não conseguem um transplante e acabam ficando anos, né, em diálise, pacientes novos, por conta mesmo dessa má alimentação, que na correria do dia a dia a gente não faz uma alimentação adequada, a gente não se preocupa tanto, a gente compra tudo mais pronto, a gente desembala mais, né, do que descasca. Então é tudo mais industrializado. Isso,
uma alimentação a longo prazo vai dar diferença.